Então, lá, pessoal. Então, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, à nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem, que vocês, novamente, tenhamos uma participação muito grande durante as nossas aulas. Tenho certeza que vocês já leram o material, já observaram o material de apoio, já visualizaram o vídeo ou os vídeos que foram deixados como material de apoio também. Então, vamos deixar de conversa e vamos realmente iniciar a nossa aula. Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito das reações químicas. Essas reações químicas, nós já vimos uma parte introdutória quando nós estudamos a parte de fenômenos. Vimos que os fenômenos, eles podem ser físicos ou podem ser químicos. Relembrando, o que é um fenômeno físico? Aquele em que há alteração sem que haja... Aquele que muda sem que haja alteração nos seus componentes. Isso, que não tem alteração na constituição da matéria, ou que não forma novas substâncias. Muito bem. E já o fenômeno químico? A alteração da composição. Isso, exatamente. Muito bem. Então, já vimos que existem dois tipos de fenômeno. Então, vamos focar agora nos fenômenos químicos, nas reações químicas. Essas reações químicas, elas são bastante comuns no nosso cotidiano. E o que nós vamos estudar nessa aula? Vamos fazer uma breve introdução a respeito dessas reações, vamos aprender a classificação das reações químicas, que elas podem ser classificadas de síntese ou de adição, de análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca e ainda dupla troca. E vamos aprender a fazer o balanceamento das equações químicas. Tem uma dúvida se deixa para hoje ou para uma próxima aula, que é para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Tá? Então, é a representação de dois fenômenos químicos ou duas reações químicas bastante comum no nosso cotidiano, que é o ato de acender um palito de fósforo e ainda fritar um ovo. Vejamos. No nosso cotidiano, ocorre diariamente, ocorre constantemente diversos tipos de reações. Dentre elas, a queima de uma vela, a queima de uma vela, o ato de acender um fósforo, fritar um ovo, ou quando a gente se alimenta, por exemplo, de salada, de arroz, feijão, alguma fruta, ou beber algum suco, seja na hora do almoço, na hora do jantar, ou no lanche. Então, aquele alimento que a gente consome, ele vai no nosso estômago, ele vai reagir para que possa fornecer energia para as nossas necessidades, que é, no caso, correr, dormir, caminhar, varrer, passar um pano, estudar, escrever. Então, todas essas atividades, elas só são possíveis porque a gente consegue obter energia dos alimentos. Mas aí surge uma pergunta: o que é uma reação química? Como é que a gente pode caracterizar uma reação química? Enzo, O processo transforma uma substância em outra. Isso é um processo que transforma uma substância em outra. Então, toda reação, que é todo fenômeno que transforma uma substância em outra, é chamado de reação química. Então, um exemplo disso tem-se a combustão da parafina, no caso, a queima da vela, que ela pode ser escrita da seguinte forma: tem-se a parafina reagindo com o gás oxigênio. Por que com o gás oxigênio? Porque toda combustão, presta atenção, olá, Caliane, Enzo, Uliman, Rauana, toda combustão envolve o gás oxigênio. A queima da vela, ela pode ser representada da seguinte forma: a parafina reagindo com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico, que é o CO2, mais vapor de água. Tá? Então, nessa combustão, está sendo formado gás carbônico e vapor de água, porque é uma combustão completa. O que a gente pode observar? Representamos uma reação dessa forma, onde, que está antes da seta, aqui a parafina e o gás oxigênio, eles são chamados de reagentes, e o que está depois da seta, que é o gás carbônico e o vapor d'água, eles são chamados de produtos. Então, assim a gente consegue representar uma reação química. Mas há uma outra maneira de representarmos essa reação química, que é o que vamos ver agora. No caso, através de uma equação química. O que é uma equação química? Uma equação química, ela vai representar uma reação química demonstrando quem são os reagentes, quem são os produtos, vai nos fornecer ainda em que fase de agregação se encontram os reagentes, os produtos, se houve uma precipitação de algum material durante a reação, se a reação ela é endotérmica, se ela é exotérmica,
se precisou de um catalisador, ou seja, uma equação química ela fornece todos os dados necessários para a gente reconhecer uma determinada reação química. Por exemplo, vamos voltar no caso da combustão da parafina, que no caso é a vela. A parafina, ela reage com gás oxigênio para formar gás carbônico e vapor d'água. Então, vamos representar cada uma dessas substâncias através das suas fórmulas moleculares. Alguém sabe o conceito ou sabe o que é fórmula molecular? Tenho certeza que vocês sabem, só que não sabem... Agora, quando eu pergunto fórmula molecular, vocês não estão sabendo responder exatamente o que é. Por exemplo, qual é a fórmula molecular da água? H2O. H2O. Qual é a fórmula molecular do gás carbônico? CO2. CO2. Qual é a fórmula molecular, deixa eu ver aqui do ácido clorídrico? Ah, meu filho, aí não. Ei, poxa, foi o nosso último conteúdo, ácido clorídrico. Vimos funções inorgânicas agora há pouco. Aqui, da água. Apresentação, que é a fórmula molecular H2O, do gás carbônico, ou dióxido de carbono. Gás carbônico é representado, por exemplo, por CO2. O ácido clorídrico, que eu perguntei agora há pouco. O ácido clorídrico tem como fórmula molecular HCl. Então, o que é a fórmula molecular? A fórmula molecular ela vai indicar quais são os elementos químicos que formam a substância e a quantidade de átomos que estão presentes. Por exemplo, da água, a fórmula molecular é H2O, ou seja, formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. No caso do gás carbônico, o gás carbônico é formado pelos elementos químicos carbono e oxigênio. E quantos átomos de cada elemento químico? 1 átomo de carbono, quando não tem nenhum número, é subentendido que tem 1, e 2 átomos de oxigênio. No caso do ácido clorídrico, fórmula molecular HCl, ou seja, é formado por hidrogênio e cloro. Quantos átomos de cada elemento químico? 1. 1 átomo de hidrogênio e 1 átomo de cloro. Entendido, pessoal, até aqui? Entendido? Sim. Então, vamos lá. Qual é a fórmula molecular, então, da parafina? Eita, aí peguei pesado, né? Vamos lá. A fórmula molecular da parafina é C25H52, tá? Que está aí representado para vocês aqui no slide. Então, essa é a fórmula molecular da parafina. Observe que logo depois, entre parênteses, tem um S, indicando que a parafina está na fase sólida. Mais 38 mols de gás oxigênio, que produz 25 mols de gás carbônico. Observe que está aqui o G, esse G indica que está na fase gasosa, mais 26 mols de água na fase vapor. Então, ele pode representar cada um aqui de cima, a parafina, por C25H52 sólido, que é o mais comum representarmos dessa forma, mais o gás oxigênio, que está aqui representado por O2G, produzindo gás carbônico, está aqui o CO2G, mais vapor de água. Como a água está na fase vapor, então, entre parênteses, a gente coloca o V. Se estivesse na fase líquida, colocaria o L. Se estivesse na fase sólida, colocaria o S. Tá bom? Então, assim podemos representar a combustão da parafina. Um outro exemplo, o etanol, que é também conhecido como álcool etílico, ou então somente como álcool, né? Mas falar somente álcool, isso está dando um caso, não está coerente, porque álcool pode ser metanol, etanol, propanol, isopropanol, pode ser qualquer tipo de álcool. Mas quando queremos especificar o etanol, a gente chama de etanol ou então álcool etílico. Vejamos, a combustão do etanol podemos representar por etanol reagindo com gás oxigênio. Lembrando, está ocorrendo uma combustão. Então, tem que ter gás oxigênio. Se não tiver, não vai ocorrer a combustão. Produzindo gás carbônico mais vapor
de água. Como é que a gente pode transcrever essa reação através das fórmulas moleculares ou de uma equação química? Da seguinte forma, coloca-se a fórmula molecular do etanol, que é C2H5OH, que está na fase líquida, porque etanol em condições ambientes é líquido, reagindo com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico mais vapor de água. O último exemplo, tem-se a produção da amônia, que é o NH3. Ops. Oxe. Porque está lá embaixo a seta. Ok, vamos lá. A produção da amônia. A amônia ela é produzida através da reação entre gás de nitrogênio e gás hidrogênio, para produzir o gás amônia. Então, representando cada um dos reagentes e produto pela fórmula molecular, tem-se que o gás nitrogênio, representado por N2G, entre parênteses, reagindo com o gás hidrogênio, produz o gás amônia. Tá, pessoal? Então, normalmente, a partir de agora, nós iremos utilizar mais a equação química para representar uma reação. Nós já sabemos que antes da seta tem-se os reagentes e após a seta tem-se os produtos. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma dúvida, algum questionamento? Algo que queira acrescentar? Seguindo. Então, vai surgir uma outra pergunta. A gente já sabe que um fenômeno químico é uma reação química e que uma reação química ela pode ser representada por uma equação química, onde representa os reagentes e representa os produtos. Mas como é que a gente vai saber que está ocorrendo ou não uma reação química? Quais são as evidências de uma reação química? O que acontece num sistema que a gente diz, ali está acontecendo uma reação química, não, ali não está acontecendo uma reação química. E aí? Quais são as evidências que nos indicam que está ocorrendo uma reação ou não? Macroscopicamente, as evidências que nos indicam que está ocorrendo uma reação é a produção de luz ou calor. Lembrando que a gente foi na primeira imagem lá na frente, tinha lá, na segunda, aliás, queimando fósforo. Quando o palito de fósforo... Peraí, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, presta atenção. Crianças, por favor, só façam isso na supervisão de um adulto. Fósforo. O que está sendo produzido? Luz. Está produzindo calor, porque se aproximar aqui a mão, vamos perceber que está mais quente. Então, isso evidencia que uma reação está acontecendo. Um outro exemplo é a mudança de cor, e um outro é a produção de gás, dentre outros tipos de evidências, mas essas são as mais comuns para nós. Então, vejamos, está aí a queima do palito de fósforo. Tem-se, por exemplo, a mudança de cor, que ocorre com a precipitação de um material, de um produto. Note que aqui dentro do Erlenmeyer tem uma substância que é incolor, e aqui na pipeta tem outra substância que é incolor. Mas quando as duas reagem, formam um produto amarelo. Então, isso está indicando que está ocorrendo uma reação química, isso macroscopicamente. A gente consegue visualizar isso. E o outro é o comprimido efervescente. Acredito que todos vocês já colocaram comprimido efervescente em água. Sim ou não, pessoal? Vai até pegar aqui um para a gente fazer aqui nesse momento. Vocês estão muito calados, fazer vocês falarem de alguma forma. Então, veja, por exemplo, tem-se a água e o comprimido efervescente, nesse caso é de vitamina C. Olha lá, quando se adiciona em água, o que está acontecendo? O que está acontecendo, pessoal, com o comprimido? Está se desmanchando, professor. Isso, o que a gente está vendo? O que está sendo formado? Olha aí. Bolinhas. Isso, essas bolinhas são formadas por qual substância? Eu pergunto, né? O que o senhor acha? Me diga aí que eu digo se eu concordo ou não. Eu acredito que seja gás carbônico. Pois pronto, eu concordo, professor. Exatamente, tá? O que está sendo produzido, essas bolinhas, são gás carbônico. Como está formando, como está tendo a formação de gás, então aqui está nos indicando que está ocorrendo uma reação química, tá, pessoal? Então, veja, uma das evidências também macroscopicamente é a produção de gás. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Muito bem. Existem ainda as reações que são muito lentas, como, por exemplo,
que saiu bem. Tá aqui. Pronto, como por exemplo, o apodrecimento de uma fruta. Todos vocês já viram uma fruta apodrecendo. Se a gente coloca uma maçã, coloca uma banana, uma laranja, não sei. Vamos supor, uma banana, deixou em cima da mesa. Primeiro dia você esqueceu de comer, passou o segundo, terceiro, quarto, do quinto, já começou a escurecer a casca da banana. No sexto, sétimo, já começou a ficar já mais ruim, e aí foi indo. Aí leva um esporro da mãe, porque fica destruindo comida e depois não dá mais certo, não. Viu? Acontece Exatamente. tanto, professor. Eita, pessoal, vocês nem compra só o que a gente vai consumir, por favor. Embora seja pouquinho, nada, não é aquele pouquinho, mas o que vai ser consumido, para não deixar estragar nada, né? Que já estraguei já várias vezes. E aí comecei a comprar só uma pequena quantidade, que é para exatamente não estragar. Então, 4 bananas, às vezes 4 Prof- laranjas, eu sei que eu vou conseguir comer. Professor, Sim. a energia aqui de casa só tá caindo. Se ela cair de novo, eu não vou entrar mais dentro da sua aula, não. Tô avisando. Meu Deus, é revoltada desse jeito. Olha, da minha ameaçou, vocês viram aí. E não entra na sua aula, não, você cai de novo energia. Rapaz, aqui Você ficou sem tá vendo? internet. Você tem que falar com a prefeita, porque desse jeito. Exatamente. Aqui os meninos chegaram bem na hora, porque estava faltando a conexão de internet. E aí eu me liguei para lá, demorou 10 minutos, voltou, e eles chegaram aqui na hora da nossa aula. Tá, mas a gente tinha resolvido o problema, né? Então deram a viagem à toa. Mas tudo bem, já compreendo. Mas volte, por favor, não deixe de faltar a aula. Vamos lá. Outro exemplo de reação muito lenta é a oxidação do prego. A gente pode pegar um prego, molhar um pouquinho, deixar lá de fora, não sei, acho que uns 2, 3 dias vai começar já a aparecer essa ferrugem, que é o óxido de ferro 3, que caracteriza essa oxidação. Vejamos. Agora, surge uma pergunta, e no mundo microscópico, de uma maneira microscópica, que a gente não consegue visualizar, como é que acontece uma reação química? Neste caso, como a gente não vai conseguir acompanhar visivelmente, a gente não vai conseguir verificar uma mudança, microscopicamente o que ocorre é uma reorganização dos átomos. Por exemplo, na formação da água. Note que aqui tem essa representação do lado esquerdo de duas moléculas de gás hidrogênio. Aqui elas são diatômicas, formadas por 2 átomos cada uma. E tem uma molécula de gás oxigênio, que também é diatômica. São 2 átomos de oxigênio. Quando o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio, vai haver uma reorganização dos átomos para formar novas substâncias. E formam 2 moléculas de água. Então, microscopicamente, é isso que acontece. É uma reorganização dos átomos para formar novas substâncias. E essa parte microscópica podemos representar através de uma equação química. Tá? Vejamos. São 2 moléculas de gás hidrogênio. Então, coloca-se aqui na frente o 2, para indicar que são 2 moléculas, e coloca aqui representado o H2, que é a molécula de gás hidrogênio. Mais, ou seja, que está reagindo com é uma molécula de gás oxigênio. Então, não precisa colocar aqui o 1. Já vai ficar subentendido que é uma molécula. Então, O2, escreve a seta. São formadas quantas moléculas de água? 2. Então, coloca o 2, H2O. A gente vai ler de uma forma mais direta, uma forma mais científica. Como é que a gente vai ler? 2 mols de gás hidrogênio está reagindo com 1 mol de gás oxigênio para produzir 2 mols de moléculas de água. Pessoal, não se preocupe com essa questão de 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mols, porque a gente vai ver isso mais à frente, que é o número, que é a quantidade de matéria. A gente não vai dar ênfase agora, mas vou falando que é para a gente já ir fixando que existe essa parte. Então, a gente pode também colocar a fase de agregação dessas substâncias. Os reagentes estão na fase gasosa, então está aqui 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mol de água na fase líquida. Professor, você tem que levar a gente no campus, porque eu já vi alunos de outras escolas indo conhecer o campus e nunca levaram a gente. Olha, no final do ano letivo, eu tô sentida, professor. Gente, olha, nós vamos lá voltar no campus, tá? Eles estão indo visitar já inicialmente para que a gente possa apresentar a escola para os alunos que vão fazer o teste. Vocês já estão estudando conosco.
Então vai dar tudo certo, vocês vão aproveitar, tenho certeza. Quando voltar, a gente vai fazer isso. Prometo que para vocês, logo prometendo, tá até sendo gravado, né? Prometendo para vocês que nós iremos no laboratório de química realizar alguns experimentos. Tá? Vamos lá, vamos Aí fazer um sim. presente de Natal melhor que esse não tem. Olha aí, rapaz, vocês Nosso vão. professor. Então, já está programado, é porque vocês são muito apressados, vocês querem logo. Calma, a gente está programando. A gente não foi fazer experimentos à toa, a gente foi lá, tá? Nós estamos indo ao campus, eu estou indo frequentando o campus também, para poder ir reorganizando a questão do laboratório, vendo os materiais que a gente já tem, beleza? Vai dar certo, calma, sei que essa mágoa vai acabar. Beleza? Certeza que me compra fácil assim, professor, tô brincando. Ainda vou levar um chocolate. Tá gravado, professor. Rapaz, ó, eu no final da hora mostro. Não, assim eu não resisto. Tá gravado. Tá, rapaz, ó, aqui em cima da geladeira aqui tem um monte de chocolate. Se vocês verem aqui a sacolinha, parece que eu peguei da casinha de doces lá, né? Das histórias de João e Maria. Que tem aqui em cima. Eita, mas vamos nessa, pessoal. Vamos lá. Agora, a classificação das reações químicas. Já vimos que existem várias reações químicas, mas como é que a gente pode classificar esse mundo de reações químicas? Bem, podemos classificar basicamente de 4 maneiras. Uma primeira delas, como sendo reação de síntese ou de adição, que são aquelas reações na qual 2 ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância complexa. Tá? Então, 2 ou mais substâncias reagem formando uma única substância que é mais complexa. Por exemplo, tem-se o carbono, aqui é a primeira reação, cadê minha setinha? Está aqui. Carbono reagindo com o gás oxigênio. Observe que aqui em cima da seta tem um delta, tá? Esse delta significa dizer aquecimento. Então, tem calor envolvido nessa reação para produzir o gás carbônico. Note que tem 2 substâncias que estão reagindo para formar uma única, que é mais complexa, uma substância composta, está aqui. Então, essa é uma reação de adição ou reação de síntese. O outro exemplo, tem-se o enxofre reagindo com o gás oxigênio, novamente envolve aquecimento no sistema, para produzir o dióxido de enxofre, tá? Também é um gás. Note, 2 substâncias reagindo para formar uma outra. E essa de baixo, esse terceiro exemplo, tem-se o óxido de cálcio reagindo com a água, produzindo o hidróxido de cálcio. O que a gente vai observar de diferença? Que nessas 2 primeiras reações, note que os reagentes são substâncias simples. Tá aqui em cima, carbono e gás oxigênio, enquanto embaixo, enxofre, gás, oxigênio, produzindo substâncias compostas. Então, esses dois exemplos são exemplos de síntese total, porque substâncias simples reagiram para formar uma substância composta. E esse terceiro exemplo, veja que os reagentes já são substâncias compostas, porque são formados por 2 elementos químicos diferentes. O primeiro, cálcio e oxigênio, e o segundo, hidrogênio e oxigênio, formando essa outra mais complexa. Então, essa aqui de baixo, esse terceiro exemplo, é uma síntese parcial, porque o produto foi derivado a partir de substâncias compostas. Entendido? Outro exemplo, reação de análise ou de decomposição. Nesse tipo de reações, elas vão ocorrer quando uma substância se divide ou dá origem a 2 ou mais substâncias de estruturas mais simples. Ou seja, tem uma substância que tem uma forma molecular, uma estrutura mais complexa, que ela se decompõe, dando origem a substâncias mais simples. Por exemplo, tem-se o óxido de mercúrio, onde aqui no primeiro exemplo, que com aquecimento ele dá origem ao mercúrio e ao gás oxigênio. Então, esse é um exemplo de reação de decomposição, porque uma substância composta está dando origem a substâncias simples. Um outro exemplo, tem-se o clorato de potássio, esse clorato de potássio, ele está reagindo aqui na presença de aquecimento, do calor, e também de um catalisador, que é o óxido de manganês, formando substâncias mais simples, que é o cloreto de potássio e o gás oxigênio, que também é um exemplo de decomposição, porque uma substância está dando origem a outras substâncias. E essas reações de análise ou decomposição, elas recebem também nomes especiais, dependendo do tipo
de condições que estão ocorrendo no sistema. Por exemplo, uma reação de decomposição ela pode ser classificada como pirólise, quando ocorre a decomposição por aquecimento, que já vimos exemplos anteriores. Mas outros exemplos. Tem-se o nitrato de cobre 2, que com aquecimento ele vai se decompor formando óxido de cobre, mais óxido de cobre 1, mais dióxido de nitrogênio, mais gás oxigênio. Tá? Como a decomposição ocorreu na presença de calor, então esse é um exemplo de reação de pirólise. Tá aí? Tá aqui a coloração azul, que é o nitrato de cobre, que está reagindo, ou que está com aquecimento. Veja aqui embaixo tem uma manta aquecedora, uma tela de amianto. Ó. Embaixo provavelmente tem um bico de Bunsen. Então está aquecendo o nitrato de cobre e está dando origem ao óxido de cobre mais, ou óxido de cobre 1, que tem essa cor meio castanho claro, a mais o dióxido de nitrogênio, que tem a coloração mais vermelho, tijolo, e o gás oxigênio, que é um gás incolor. Então, a gente não vai conseguir visualizá-lo na imagem, tá bom? Outro exemplo de reação de decomposição tem-se a fotólise. Olha o nome, fotólise. Foto significa dizer luz. Lise significa dizer quebra. Então, é a reação que ocorre na presença da luz. Um exemplo disso tem-se muito comum, que é a água oxigenada. Todos vocês já usaram água oxigenada ou já viram alguém utilizando a água oxigenada? Se ou não, pessoal, colocando em cima da ferida, me cortei, pega a água oxigenada. Pronto, o que acontece? Começa a formar aquela espuminha, né, aquelas bolinhas ali em cima na ferida. Então, o que está acontecendo? A água oxigenada, que é H2O2, aqui representado como reagente, na presença da luz, se decompõe em água e gás oxigênio. Então, aquela borbulha ali está dizendo que está sendo formado gás oxigênio. Ah, professor, mas aqui em cima da ferida que eu coloquei, não tem luz. Tem luz de forma indireta, tá ali. Mas por que está reagindo? Porque está reagindo com a parte do sangue, né, com o ferro que está presente no sangue, tal, e aí começa a decompor a água oxigenada. Então, vocês estão sabendo que aquela borbulha é porque é o gás oxigênio que está sendo formado. E o outro exemplo de decomposição tem-se a eletrólise. Né, vem de energia, lise quebra. Então, a decomposição por eletricidade, ou então decomposição pela eletricidade. E um exemplo disso tem-se a eletrólise da água. O que é uma eletrólise da água? É quando a gente passa uma corrente elétrica, usando os eletrodos, na água. E assim vai ser formado gás oxigênio, gás hidrogênio. Note, que está aqui os eletrodos, que são esses fios aqui laterais, ó, são os eletrodos, a gente vai ver isso no segundo ano. Questão de pilha e eletrólise, a gente vai ver isso. E aqui tem uma bateria que está passando eletricidade por esses eletrodos. E aqui a água está se decompondo. O que está acontecendo? Nesse tubo de ensaio aqui da esquerda, tá aqui o menor volume, está sendo formado o gás oxigênio. E aqui nesse outro, aqui no direito, tubo de ensaio da direita, veja que o volume está maior, está sendo formado o gás hidrogênio. Aí você pergunta, professor, mas como é que eu vou saber que está sendo oxigênio de um lado e hidrogênio do outro? Já sabemos disso porque é um fato experimental, mas visualmente a gente observa por quê. Note aqui nos produtos, tem 1 mol de gás hidrogênio e aqui tem meio mol de gás oxigênio. Ou seja, está sendo formado mais gás hidrogênio do que gás oxigênio. Ou seja, se for formado 1 litro de gás hidrogênio, vai ser formado meio litro de gás oxigênio. Se for formado 100 ml de gás hidrogênio, então está sendo formado 50 ml de gás oxigênio. Por isso que tem uma relação de aproximadamente metade, ó, de oxigênio e 1 de hidrogênio. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma dúvida, algum questionamento, algo que queiram acrescentar? Vamos indo. Reações de deslocamento ou de simples troca. Ela ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta e, entre aspas, desloca da substância composta uma outra substância simples. Tá? De forma mais simples. Vamos representar por uma equação química. O que acontece? Note que tem-se o cobre metálico, que está aqui representado como um reagente, que vai reagir com o nitrato de prata para formar o nitrato de cobre mais a prata metálica. O que a gente está observando? Que o cobre está deslocando a prata
para que ele possa ficar com o nitrato. Tá, veja, vou botar aqui do lado. Desenho aqui que fica melhor. Esse cobre sólido que está reagindo com o nitrato de prata aquoso para formar o nitrato de cobre 2, confere, mais a prata metálica. O que está acontecendo então? O cobre ele está deslocando a prata para que ele possa reagir com o nitrato. Consequentemente, a prata ela vai ficar, digamos que sozinha, e vai dar origem a uma substância simples, que vai ser a prata metálica. E o cobre, quando ele reagir com o nitrato, vai dar origem a uma substância composta. Tá? Então é isso que vai acontecer. Como se tivesse, vamos supor como, um exemplo prático do nosso dia a dia. Aqui, vamos supor o pincel azul e o pincel preto. Eles estão juntos, né, reagiram, formaram a substância. Está aqui o pincel vermelho. Ah, o pincel vermelho quer fazer uma ligação com o pincel preto. O que vai fazer? Ele desloca o pincel azul para formar uma substância azul e ele vai ficar dando origem a outra substância quando reagir com o pincel preto. Então, isso foi uma reação de deslocamento simples, ou de deslocamento, ou então de troca, ou simples troca. Tá aí, o que acontece visivelmente? Dentro desse recipiente, dentro desse Erlenmeyer que está fechado, tem-se um fio de cobre, a gente pode observar, tá aí a coloração dela metálica, ó, uma cor avermelhada. E essa solução que o fio de cobre está inserido é o nitrato de prata, que tem uma coloração, aliás, não tem coloração, né, incolor. Quando começa a reagir, o que a gente vai observar? Que a solução que estava incolor começou a ficar na coloração azul. E essa coloração azul nos indica que tem íons de cobre. Tá aqui, ó. Que é exatamente o nitrato de cobre. Por isso que a coloração da solução ficou azul clarinho. E sobre o fio de cobre, que antes estava avermelhado, a gente começa a observar que está acinzentado, que é exatamente a formação da prata metálica. Então, aí está o exemplo de uma reação de simples troca. Tem outros exemplos, com o ferro reagindo com o sulfato de cobre, dando origem ao sulfato de ferro mais o cobre. Vai ser agora formado o cobre metálico. Ou então, o ferro reagindo com o ácido clorídrico, na qual vai haver a formação do cloreto de ferro 2, mais a produção do gás hidrogênio. E tem-se ainda a reação de dupla troca. Essa reação de dupla troca ocorre quando substâncias compostas reagem dando origem a outras duas substâncias compostas. Como, por exemplo, tem-se que o cloreto de sódio reagindo com o nitrato de prata para produzir o cloreto de prata e o nitrato de sódio. Ou seja, houve uma troca de pares. O sódio estava ligado com o cloro e ele trocou o cloro pelo nitrato. E a prata estava ligado com o nitrato e trocou de par ficando com o cloro. Tá? Então, veja que é dupla troca porque houve troca de pares. Outro exemplo, tem-se o sulfeto de ferro reagindo com o ácido clorídrico, formando o cloreto de ferro 2 mais o hidreto de enxofre, ou então ácido sulfídrico, como queiram chamar. E o outro, ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, que aqui é uma reação de neutralização. Lembra? Quando o ácido reage com a base, produz sal mais água. A reação de neutralização, que é uma reação que ocorre com ácido e base, também é classificado como uma reação de dupla troca, tá? Onde o hidrogênio vai trocar o cloro pela hidroxila e o sódio vai trocar a hidroxila pelo cloro. Alguma dúvida, pessoal, até o presente momento? Algo que queira acrescentar? Nenhuma dúvida, professor. Vamos passar então para os exercícios para a gente se realmente a gente conseguiu fixar. Primeira questão. Das reações químicas que ocorrem, nos flashes fotográficos descartáveis. 2, com fermento químico para fazer bolos. 3, no ataque do ácido clorídrico ao ferro. 4, na formação de hidróxido de alumínio, usado no tratamento de água. E 5, na câmara de gás. Representadas, respectivamente, pelas equações. Então, tá aí, nos flashes fotográficos, tá aí no 1, onde tem o magnésio reagindo com o gás oxigênio, produzindo o óxido de magnésio.
O fermento químico tem esse bicarbonato de amônio, que está se decompondo, formando gás carbônico, amônia e água. Então, o pão ou o bolo, ele vai inchar, ou ele vai crescer com a utilização do fermento devido à produção do gás carbônico. Daí ele que vai fazer com que o bolo ou o pão cresça. No ataque do ácido clorídrico com ferro, tem aqui o ferro metálico reagindo com o ácido clorídrico, formando cloreto de ferro mais gás hidrogênio. Formação de hidróxido de alumínio. Tem-se sulfato de alumínio reagindo com hidróxido de sódio, produzindo hidróxido de alumínio mais o sulfato de sódio. E a última reação, tem-se na câmara de gás o ácido sulfúrico reagindo com o cianeto de potássio, formando o sulfato de potássio mais o ácido cianídrico. Assinale a alternativa que corresponde a reações de decomposição. O que é uma reação de decomposição? Lembrando. Beber água. Uma reação de decomposição é quando a substância mais complexa dá origem a substâncias mais simples. Uma única substância dá origem a substâncias mais simples. Analisando esse conceito, no item 1, que tipo de classificação vai para essa reação? A reação 1, ela é de síntese, é de adição, ela é de decomposição, dupla troca, simples troca. Como é que a gente pode classificar a reação 1? Pode ser de adição. Isso. Por que adição? Porque é a junção das duas moléculas. Duas substâncias. Mas pode ser duas moléculas, porque depois a gente vai ver que não é somente duas moléculas, tem várias, mas está correto. Então, duas substâncias dão origem a uma. Então, a reação de adição, a reação de síntese. Muito bem. A reação 2. Então, essa pode ser de decomposição. Isso, é decomposição. Porque uma substância complexa está dando origem a substâncias mais simples. A terceira reação. A gente observa que tem o ferro reagindo com o ácido clorídrico, produzindo cloreto de ferro mais o gás hidrogênio. Então, tinha o ferro sozinho, reagiu com o ácido, para poder ficar com o cloro, e deslocou o hidrogênio. Que tipo de reação é essa? O Luiz Gustavo falou no chat que é uma simples troca. Porque não dá para ver o chat, tá? Não deu, desculpa. Isso, exatamente. É uma reação de simples troca. E a última? Na última, tem duas substâncias compostas reagindo, dando origem a outras duas substâncias compostas. Então, que tipo de reação é essa? Meu Deus, se a anterior é simples, essa aqui deve ser a troca composta. De... O hidrogênio estava com sulfato no reagente. Aí no produto ele ficou com o cianeto. Aí o potássio, que é o K, ele estava com o cianeto no reagente e no produto ele está com o sulfato. Então que tipo de reação é essa? Houve troca de pares? Houve troca de pares ou não houve troca de pares? Olha o chat aí, professor. Oi? Não entendi. Chat. Porque não dá para eu ver, não consigo ver que está aqui reproduzindo o slide. O que foi escrito no chat? Dupla troca. Dupla de vale. Isso. Dupla troca, porque não dá para eu ver, pessoal. Então, a única que é de decomposição é a reação 2.
Logo, a resposta correta vai ser a letra D. Professor, Sim. eu acho que você pula o quarto item. Aham, exatamente. Verdade, obrigado. Pulei o quarto item, mas o quarto item também é dupla troca. E o item 5, é verdade, ó, 4 e 5. 4 e 5 ambos são de dupla troca. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui, apagador. Opa. O 4 e o 5 são de dupla troca. Eita, pessoal, mas deu certo. Era só para saber se estavam prestando atenção, se estavam realmente, de fato, acompanhando. Né, Uliman? Segunda questão. A segunda questão é o seguinte. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação. Pense. 2 brometo de prata mais... Oh, só aqui traduzindo. Produzindo a prata mais bromo. Essa reação, ela pode ser classificada como pirólise, eletrólise, fotólise, síntese ou simples troca? Fotólise. Por que fotólise? Por causa da exposição à luz. Isso, exatamente. Tá? Ele disse que foi exposto à luz. Se foi exposto à luz, é porque essa substância ela vai se decompor por fotólise. Logo, a resposta correta vai ser a letra C. Muito bem. A luz, pessoal, normalmente ela é representada por essa letra, né, que é o lambda. Pode ser representada dessa forma em cima da seta. A questão 3. A questão 3 diz o seguinte. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como um indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso. Classifica as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostradas a seguir. Então, tem aí, são 3 etapas, são 3 passos para a produção do ácido sulfúrico a partir do sulfeto ferroso. Na equação 1, a gente observa que o sulfeto ferroso reage com o gás oxigênio, produzindo o ferro metálico mais o dióxido de enxofre. Na segunda etapa, o que acontece? O dióxido de enxofre que foi produzido na equação 1, ele vai reagir com o gás oxigênio. Vou pegar aqui, acompanhando aqui com a seta. Dióxido de enxofre que foi formado na equação 1, ele vai ser consumido na equação 2, reagindo com oxigênio, para formar o trióxido de enxofre. E o trióxido de enxofre que foi formado na equação 2, ele vai reagir na equação 3 com a água para produzir o ácido sulfúrico. Então, tem aqui os processos de obtenção de ácido sulfúrico industrial. Então, essas reações 1, 2 e 3, elas são classificadas respectivamente como? A equação 1. Síntese, decomposição, simples troca, dupla troca. Eu não estou vendo o chat, tá? Alguém colocar no chat, por favor. Simples troca. Como? Simples troca. Isso, de simples troca. Muito bem. A 2. Como é que é classificada a segunda reação? Também pode ser dupla troca. Não, para ser dupla troca tem que ter 2 substâncias compostas. Aí, no caso, tem uma substância composta e uma substância simples. Já não vai poder ser dupla troca. Qual é a outra opção? O que a gente está... Vamos analisar.
Tá lá, ó. São 2 reagentes que estão produzindo um produto. Que tipo de reação é essa? Síntese. Síntese. Muito bem. Síntese ou adição. Vou botar aqui. Síntese ou adição. E a terceira reação? Tem-se 2 substâncias reagindo para produzir uma única substância. Que tipo de reação é essa? Que reação é essa, pessoal? Olha o sino tocando. Olha o cachorro latindo. Duas substâncias estão reagindo para formar uma. Que tipo de reação é essa? Como é que a gente pode classificá-la? Síntese. Isso. De síntese ou adição. Muito bem. Logo, a resposta correta é a letra C, de casa. Opa! De novo. A letra A tem dupla troca, a letra B dupla troca, tá errado, tá errado. A letra C, a primeira tem síntese, não é síntese, é de simples troca, ficando somente com a letra D e a letra E. Na letra D, diz que as duas seguintes são análise e análises, tá? Falso. É de síntese e síntese. Logo, a resposta correta vai ser a letra E. Muito bem, pessoal. Finalizando essa parte, tá aqui os iniciais leis ponderais, tá? Mas nosso tempo meio que estourou para a gente já entrar nesse detalhe, mas esse slide vai estar na parte de material de apoio, tá? Vou deixar disponibilizado para vocês sobre as leis ponderais. Tem questão de leis ponderais na nossa atividade, mas acredito que todos vocês vão conseguir responder. Qualquer dúvida, por favor, me procure, pode mandar mensagem na nossa sala de aula, lá no privado, para ir sanando dúvida, no e-mail, alguma coisa, vocês tentem entrar em contato por algum meio para que a gente possa estar dando exemplo para poder ir sanando essa questão das leis ponderais. As leis ponderais, acredito que vocês também já viram isso no 9º ano, em Química, mas qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom, pessoal? Vou transferir agora a câmera para o outro lado para que eu possa ficar junto com vocês. Só um instante. Vou finalizar aqui. Pronto, voltei, pessoal. Estou aqui de volta. Pronto, então, pessoal, então, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Foi a nossa última aula do ano. Eu espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre Química. E desejo a todos vocês um excelente fim de semana, desejo também um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que em 2022 nós possamos estar presentes, de fato, na nossa instituição, possamos estar caminhando pelo campus, correndo, assim, eu falo correndo porque normalmente eu fico correndo, tá? Lá no campus, de um lado para o outro, o pessoal fala, Romés, caminha, mas normalmente é quase correndo mesmo, de fato, então correndo, vocês vão ver isso, que é bastante comum quando eu estou lá no campus. Tá? E que a gente vai se encontrar também no laboratório, vamos estar presentes realizando os experimentos, vamos deixar tudo mais prático, vamos sair dessa tela, tá? Já estou cansado dessa tela, e a gente vai mesmo se encontrar no presencial, tá bom? Então, um forte abraço mais uma vez, um Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo com muita saúde, muita paz, realização e que venha a atividade presencial. Tudo bem? Muito obrigado, meninos e meninas, e até breve.